Oi, professora. O nosso grupo é composto por mim, Fernanda, Andriele, Davi, Kim, Amanda e Maria Gabriele, e a gente ficou com o tema SPDA e eu vou explicar o que é esse sistema. O SPDA é o Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas e ele é responsável por proteger pessoas, edificações, tanques, tubulações e, entre outros, contra as descargas atmosféricas. É responsável também por direcionar e dissipar essas descargas para um caminho seguro até a terra, assim evitando os danos nas construções. Ele também tem uma diferença de para-raios, inclusive é muito confundido, mas o SPDA é um sistema completo que vai proteger a edificação contra raios, e o para-raio ele é apenas um componente do sistema. Então, enquanto o SPDA é um sistema por um todo, o para-raios é uma parte fundamental dele, mas é apenas um componente. Os principais de um SPDA são subsistemas de captação, descida e aterramento. O sistema de captação inclui captores, como hastes Franklin ou a gaiola de Faraday, que interceptam o raio, os condutores de descida, que conduzem a energia, e, por fim, o sistema de aterramento, responsável por dissipar essa energia no solo. Temos os componentes do SPDA, que são o subsistema de captação, é a parte visível instalada nos pontos mais altos da edificação com a função de receber ou interceptar a descarga atmosférica. E aí temos os captores, que podem ser do tipo ponta Franklin, que são hastes verticais, ou formar uma gaiola de Faraday, que é uma malha condutiva que cobre toda a edificação. E aí nós temos o subsistema de descida, que conecta o sistema de captação ao sistema de aterramento. Temos os condutores, que são cabos que conduzem a corrente elétrica de descarga do captor até o solo, exigindo uma baixa resistência elétrica para evitar curtos-circuitos e faíscas. Temos o subsistema de aterramento, que é a base do sistema, responsável por dissipar a enorme energia do raio no solo. Temos o aterramento composto por hastes, cabos e conexões enterrados no solo, que são para distribuir e escoar a corrente elétrica uniformemente no terreno. E aí nós temos outros componentes, que tem o DPS, que é o dispositivo de proteção contra surtos, que é um componente crucial instalado internamente que protege equipamentos e sistemas eletrônicos contra correntes e subtensões e surtos causados pelas descargas, e os conectores terminais, que são utilizados para ligar diferentes componentes do sistema de forma segura. A gente vai ter 4 tipos de SPDA, sendo o primeiro o captor por flank, que é basicamente um sistema de para-raios tradicional composto por uma ou mais haste que vai ser instalado no ponto mais alto da edificação. E como ela vai atuar? Ela vai atuar no ponto mais alto, né? E quando o raio atingir a haste, a corrente vai ser conduzida pelos cabos condutores até o sistema de aterramento, que vai dissipar a energia no solo. E a proteção é calculada pelo método de ângulo de proteção, formando um cone imaginário ao redor dessa haste. O segundo vai ser por malha de captação, ou então a gaiola de Faraday, que é um sistema formado por uma rede de condutores metálicos instalados sobre a cobertura, interligando as descidas envolvendo toda a edificação. E como vai funcionar? A descarga atmosférica vai atingir qualquer ponto da malha, e a corrente vai ser dividida entre os vários condutores, reduzindo a subtensão e danos estruturais. E ele funciona com base nos princípios da gaiola de Faraday, protegendo o interior da edificação. O terceiro vai ser o SPDA por cabos esticados ou suspenso. E o que é? É um sistema que vai utilizar cabos metálicos que vão ficar suspensos em cima da estrutura a ser protegida. E como funciona? Os cabos vão interceptar o raio, que antes que ele atinja a estrutura, vai criar uma zona de proteção abaixo deles. E a descarga é conduzida pelas descidas até o aterramento. O quarto tipo é o SPDA natural, que ele é um sistema que vai utilizar elementos da própria edificação para fazer o SPDA, né? E se ele tiver dentro dos critérios da norma, ok. E como ele vai funcionar? Ele vai pegar elementos metálicos, como vigas, colunas e ferragem do próprio concreto, e vai funcionar como captor. E a partir desse captor vai ser passado pelos condutores de descidas até chegar ao aterramento. A utilização do SPDA é para proteger pessoas,
estruturas, equipamentos e instalações contra os perigos dos raios, capturando, dissipando e conduzindo as correntes elétricas de forma segura para o solo, sendo obrigatório em edifícios altos, áreas com muito índice de raios, equipamentos inflamáveis e pessoas, seguindo as normas da ABNT, NBR 5419, e ele é composto por partes externas e internas para garantir a segurança. Olá a todos. Eu vou falar agora sobre os cuidados que nós devemos ter na instalação de um SPDA, que eu queria enfatizar que o SPDA ele é regulamentado pela ABNT NBR 5419 e ele exige um acompanhamento de um engenheiro eletricista. E para facilitar a compreensão, eu dividi em etapas e vou falar o principal cuidado que se deve ter naquela etapa. Na etapa de projeto, deve-se ter uma análise de risco, que é obrigatoriedade e essa análise de risco vai definir o nível de proteção que vai ser necessário naquele SPDA. Na etapa de captação, nós devemos utilizar uma seção mínima de condutores que é exigida pelo nível de proteção, um exemplo de 50 milímetros cúbicos ou então de 70 milímetros cúbicos. Na etapa de descida, deve-se manter o caminho mais reto e curto possível, respeitando assim o número mínimo de descidas. E na etapa de aterramento, que deve ser obter e comprovar a resistência daquele aterramento, esse aterramento ele deve ser adequado de acordo com o tipo de solo e de acordo com o projeto. Na parte de proteção interna, deve ter a instalação do dispositivo de proteção contra surtos, que é o DPS, nas entradas de energia e nas entradas de dados. Na etapa de equipotencialização, deve ser interligado todas as massas metálicas externas, como tubulações e estruturas, devem ser ligados ao aterramento do SPDA. Na etapa de segurança, deve-se respeitar as distâncias de segurança, né, para evitar o centelhamento entre o SPDA e os outros elementos metálicos. E na parte da documentação, deve ser emitido o laudo técnico e o ART pelo engenheiro, que vai ser o engenheiro responsável, que vai ser o engenheiro eletricista, após as medições e após os testes, né, que vai ser o teste de continuidade e o teste de aterramento. Mas, para finalizar, o foco deve ser seguir as normas rigorosamente, para não acontecer nenhuma falha, e usar materiais de seções corretas, garantir um bom aterramento e proteger as instalações internas com o DPS. E é isso. Agora vamos falar um pouco sobre as normas que regularizam o SPDA. A norma principal é a NBR 5419, que é proteção contra descargas atmosféricas. A norma é dividida entre 4 partes, sendo a primeira delas os princípios gerais, que define os conceitos básicos e objetivos do SPDA. A segunda parte da norma é o gerenciamento de risco. Estabelece como avaliar os riscos de danos causados por raios e necessidade de proteção. A terceira parte é os danos físicos e estruturais e perigo à vida. Trata de projeto de instalação do SPDA externo. A quarta parte da norma é o sistema elétrico e eletrônicos interno.
aborda a proteção contra surtos elétricos, o DPS, para equipamentos internos. Dando um pouco mais de atenção à quarta parte da norma, embora ela faça parte da NBR 4019, ela merece destaque por se tratar especificamente da proteção contra surtos elétricos, por meio de uso do dispositivo DPS. Essa norma é fundamental para preservar esses equipamentos eletrônicos sensíveis das prováveis descargas elétricas que possam danificá-los. A outra norma que regulariza é a ABNT-NBR 14.039, que é voltada a instalações elétricas de média tensão. Aplica-se a edificações que possuem esse tipo de sistema. Ela define requisitos de segurança, proteção e aterramento e deve entregar o SPDA. Reduzem os riscos de danos às estruturas e aos equipamentos.